Ele teve uma infância humilde, começou a trabalhar aos 7 anos numa fábrica de tijolos. Aos 12 começou a mostrar o tino para os negócios, vendendo frutas num carrinho, esses que pedreiros usam. Foi entregador de pizza e vendeu gás. Ele já faliu, já levou golpe, se viu frente a um abismo. Mas isso só fez com que esse empreendedor ganhasse mais fôlego. Hoje é o fundador e CEO da Intercrédito Negócios Imobiliários e também da Invest 360. Ele até recebeu um prêmio de destaque em Londres, num dos maiores eventos de premiação da Europa. Já se acomode aí no sofá, porque você não pode perder o Poder de Negócios de hoje, que já está no ar. Você seja muito bem-vindo ao Poder de Negócios de hoje. Vamos conversar com o empresário Thiago Nogueira, meu xará. Thiago, um prazer tê-lo aqui no Poder de Negócios. Muito prazer, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com você, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Ô Thiago, tem história, não? Muita história, bastante. Quer dizer que novinho ali, 7 anos, você já mostrava que queria trabalhar. E trabalhou numa olaria com tijolos, como foi isso? Eu nasci em São Vicente, né? Aos 2 meses de idade eu fui para a cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, onde a minha mãe se casou com uma pessoa ali, tinha uma olaria, né? Era muito comum ter olaria naquela época. E eu, aos 7 anos, eu tive que começar a trabalhar na olaria para começar a levantar os tijolos, né? Que ele é feito de uma forma, ele sai deitado da forma, você precisa levantar para que ele não rache. Então, com 7 anos de idade, eu ia para a escola, mas eu chegava às 10h30, 11 horas, eu ia trabalhar. Ia trabalhar até às 18 horas, mais ou menos. Com 7 anos, naquela época, então, não tinha essa coisa de fiscalização de trabalho, nem nada? Não, naquela época não era tão comum, né, ter as fiscalizações, né? Então, assim, naquela época se forjavam homens fortes, né, assim... É verdade, que faziam o trabalho e não ficavam aí bagunçando nem nada, né? Sim, porque hoje é uma outra realidade. Claro, o jovem, a criança precisa estudar e tudo, mas era uma outra realidade, né? Isso em 1990, né, 91 ali, a realidade do nosso país era outra, era uma outra situação, não tinha o conhecimento, né? Mas eu respeito a opinião de cada um de hoje, mas eu vejo que, assim, estou aqui hoje com 40 anos, firme e forte. E fez diferença, então, né? Para mim, muita diferença. As dificuldades só me fez me fortalecer mais para que eu conquistasse mais coisas, né? Daí você, aos 7 até mais ou menos 12 anos, aí você vem para Campinas, como foi essa mudança? Aqui, eu sei, inclusive, você já despertou a coisa dos negócios, foi vender frutas. Quando eu cheguei em Campinas, na época, eu queria trabalhar, porque lá eu trabalhava. Minha mãe, como eu era casada, né, na época, infelizmente, meu padrasto, infelizmente, queria matar ela na época lá, por separação. E nós ela veio fugida, né, e eu queria trabalhar. E aí ninguém me dava emprego. Aí eu fui em Campinas, num supermercado aqui lá na região dos DIC. Eu pedi trabalho, ele falou, trabalho eu não posso. Aí eu vi uma caixa de laranja. Eu falei, quanto custa essa caixa de laranja? Porque eu falei, eu vou vender. Ele falou, olha, essa eu não posso te vender com caixa, eu vou ter que vender aquilo, não compensa, mas se você quiser trabalhar, meu motorista te leva no Ceasa às 4 da manhã. Onde ele compra e eu te dou ali R$50 na época, eu te dou R$50 e aí você vê o que você quer comprar. Então me ajudou. Inclusive é o supermercado 7, né, em Campinas aqui, ali perto do 9º distrito, eles me ajudaram muito. E eu comecei a vender fruta lá no DIC 5 de março, com um carrinho de mão. E depois eu fiquei 2 anos trabalhando assim e voltei para Ouro Fino novamente. Aos 14 anos de idade, voltei para a olaria de novo, com 14 anos de idade, só que eu não levantava mais o tijolo, eu fazia os tijolos ali, né? E eu fazia 3.000 tijolos por dia. Eu comecei fazendo uma semana de 500, 800, até chegar em 3.000 tijolos, que era um serviço de um adulto e meio na época. Quer dizer, um sozinho não fazia tudo isso. Um sozinho não fazia. Então, eu sempre gostei de ganhar muito bem, ter coisas boas. Então, eu queria ganhava um dia e meio. Na época, era R$30 eu ganhava por dia, né? Era R$10 o milheiro. Então, eu fazia 3.000 tijolos, R$30. Olha só, e dava trabalho, não? Por dia? Muito. Eu acordava com 14 anos de idade. Na época, eu parei de estudar, né? Eu tive que sustentar a casa, porque minha mãe estava separada.
Eu levantava às 3h40 da manhã todos os dias e começava a trabalhar às 4 da manhã, devido a não ter o sol nas costas, né? Evitar um pouco, e parava de trabalhar às 3h30, 4 horas da tarde. Nossa. E eu trabalhei muito, com 14 anos de idade. Para ganhar R$30. Na época, R$30 por dia. E era naquela época bastante dinheiro? Sim, era bastante dinheiro, porque uma diária, como se fosse hoje, uma diária R$80, R$100, eu ganhava praticamente aí uma diária e meia, vamos dizer assim, né? Então, R$150. Então, na época era um bom dinheiro, né? Eu morava na roça, então eu tinha que sustentar a família, então não tinha muita escolha. Acabou dando certo. Sim, acabou dando certo. O trabalho. E você ficou trabalhando nessa olaria quanto tempo? Eu trabalhei mais 3 anos e pouquinho ali, até meus quase completando 18 anos, e eu me vi muito cansado, né? Um serviço exaustivo na época, e resolvi voltar para Campinas novamente no dia 16/2/2002. Eu voltei quase completando 18 anos, só que eu vim com um sonho. Esse sonho era para trabalhar de motoboy, e realmente eu vim trabalhar de motoboy, né? Eu cheguei em Campinas dia 16/2/2002. E aí você fazia entregas. Entregava o quê? Eu entregava pizza à noite e água mineral durante o dia. Então eu tinha 2 trabalhos. Sempre gostei de trabalhar, né? Eu nunca tive problema com horário de trabalho, no que eu vou trabalhar. O importante é você trabalhar. A pessoa que às vezes de repente se vê numa situação hoje, eu vou trabalhar numa faxina, eu vou trabalhar. Todo trabalho é digno. O importante é trabalhar. O importante é trabalhar. Então, o seu salário é digno do seu suor, então não tem que falar o trabalho é mais ou menos. Eu sempre tenho comigo, sempre trabalho é digno dessa forma que eu vejo. Fui entregar a pizza à noite e água mineral durante o dia, até um certo tempo. Depois eu fui sair da pizza, que eu trabalhava muito de madrugada, devido a alguns assaltos que teve e tal. Eu falei, não quero mais trabalhar, não. Fui entregar gás. Fui trabalhar em entregador de gás à noite, das 6 da tarde às 9 da noite. Só que daí, quando eu fui entregar gás, eu falei, não quero ser mais só um entregador, não, eu preciso ganhar mais. A minha meta mensal de venda de gás era de 450 a 500 botijões de gás mês. E aí eu achei uma forma de vender mais gás. O que era? Na época, eu falei para o meu chefe, eu posso entrar às 6 da manhã? Porque às 6 da manhã, a grande maioria dessas pessoas estão fazendo o almoço, né, para levar para o trabalho, e acabavam, não tinha quem entregasse. Eu achei essa brecha. E entrava às 6 da manhã e saía 9, 10 horas da noite. Eu comecei a passar a vender 2.000 botijões de gás por mês. Nossa, e para quem tinha uma meta de 400, quer dizer, explodiu e se tornou próspero ali na empresa. Eu me tornei muito próspero na empresa. Fiquei mais 1 ano e pouquinho trabalhando, e quando você se destaca em algum trabalho, começa a incomodar algumas pessoas. E o que eu tenho para falar para as pessoas que a hora que você vê que está incomodando, que é o que está dando certo. Tá funcionando. Né? Então, assim, você está fazendo o seu trabalho certo e da forma correta, você está incomodando, aqui é o caminho. E aí eu resolvi pedir demissão, e o meu chefe não aceitou, ele me demitiu, né, para que eu tivesse todos os acertos. E 15 dias depois, eu já tinha comprado uma moto, estava entregando um gás por conta. Ele me chamou lá na avenida, na Rui Rodrigues, e me deu um depósito de gás pelo todo o trabalho, porque eu era a única pessoa nova que estava na empresa que fez toda uma revolução. Quando eu tinha entrado mais cedo, ele tinha mais de 150 depósitos de gás na época, distribuidora. Ele viu que era um nicho de mercado. Olha só para você ver, uma atitude de um funcionário dentro de uma empresa pode mudar todo o movimento e um faturamento de uma empresa. Eu entrava praticamente 1h30 mais cedo, então as outras pessoas não queriam entrar. Ele teve que contratar 80 motoristas a mais, reformular todo o quadro de funcionário, e ele passou a vender 5 carretas de gás a mais por uma atitude minha que eu fiz. Porque ele tinha 150, então você divide 4, 5 botijões de gás por 150 depósitos a mais por dia, quanto que isso não ia dar? Então foi uma atitude minha, que daí eu fiquei num gás um bom tempo, trabalhando. Acabou sendo um presente para você. Um presente. Fiquei ali 3 anos, ele me deu a concessão para trabalhar, não me deu o terreno, mas me deu 100 botijões de gás, uma caminhonete, me deu algumas coisas, porque eu vendia muito, né? Eu vendia 4 vezes mais que qualquer outro funcionário. E naquele dia, então, houve aquele vislumbre e falar assim, nossa, agora eu sou empresário, Como foi receber essa notícia? Bom, agora eu tenho meu próprio negócio, depois de tanta luta. Sim. Olha, eu agarrei com as 2 mãos ali, que eu já vendia 2.000 botijões de gás, e falei, agora eu preciso dobrar minha meta. Eu passei a vender 4.000 botijões de gás por mês, contratei alguns funcionários, fiquei um período, e depois eu numa conversa ali na época, com uma pessoa que foi me vender um plano corporativo, numa conversa me interessei
a vender plano corporativo, não quis mais o gás. Olha, deixa eu te interromper, porque a gente vai precisar fazer uma pausa. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você de casa, fique aí. Poder e Negócios, volta já. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega. Eles também fazem camisas sob medida. São várias opções de tecidos e mais, ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. São modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Tiago, muito legal essa história toda sua, mas a gente vai continuar falando de tudo isso, porque você experimentou falência, inclusive. Mas vamos recapitular um pouquinho. Do gás, como é que foi? Do gás, né, que eu estava falando para você que eu fui comprar um plano corporativo da TIM e ali me despertou e vender esses planos corporativos, ganhei muito dinheiro e nesse meio tempo eu tive uma falência, né, de 2007 para 2018. Aí conheci a minha esposa na época do Orkut, conheci ela pelo Orkut em 2008 e conversando com ela, e eu perguntei a profissão do pai, ela falou, meu pai é jardineiro. Como eu estava falido, estava ali, não sabia o que fazer, eu falei, fala para ele que eu vou ajudar ele, mas não imaginaria onde era, né, e de que forma que era. Quando ela falou, então tá bom, vem ajudar meu pai, eu fui para o condomínio Alphaville, Campinas. Quando eu entrei no condomínio, eu olhei e falei, um dia eu quero morar aqui. Só que o mais interessante, que a proposta do meu sogro para trabalhar na época era para pagar R$30 por dia, que era um ajudante de jardineiro. E como que você vai morar dentro do condomínio ganhando R$30 por dia? E detalhe, você ali naquela altura já tinha passado por ganhar R$30 lá na olaria, né, por dia. E aí vem pra cá pra uma outra realidade para ganhar a mesma coisa. E num tempo diferente, né? E num tempo diferente. E aí eu aceitei o trabalho. Com 6 meses depois eu ajudei meu sogro a alavancar a empresa, começou a crescer. Meu sogro falou, eu não quero crescer, eu não quero empresa, eu não quero ir para frente. Meu sogro bem tranquilo, um senhor bem pacato. E eu falei, insisti umas 3 vezes, ele não quis, e montei uma empresa, né, a minha empresa de jardinagem, a Nogueira Paisagismo. E em um ano nós tínhamos 70 funcionários prestando serviço em todos os shoppings da região, algumas fábricas aqui na região, Macarrão Galo, Gerdau, enfim, algumas outras empresas. No serviço de paisagismo. No serviço de paisagismo e procurando novos negócios. Aí que entra uma outra questão de network. Meus clientes de jardim, eu queria saber onde estava aquele dinheiro, de que forma ganhar aquele dinheiro alto. Né, de uma forma correta, mas queria saber. E eu comecei a estudar algumas empresas de alguns clientes meus para ter conversar com ele, né? Por exemplo, uma distribuidora de pneus, por exemplo, tinha que falar com ele sobre distribuição. E eu estudei mais de 60 tipos de negócio e eu começava a conversar com meus clientes como se eu já entendesse daquele assunto, onde foi criando todo o meu network. E ali, com clientes em construção, eu resolvi, em serviço paralelo, vendo alguns erros de construção, eu resolvi montar uma empresa, que é a Intercred Empreendimentos Imobiliários, que foi a construção de casas de alto padrão, mas entendendo que eu queria fazer não acontecer os mesmos erros que acontecem muitas vezes em construção. Dá um exemplo. Por exemplo, o exemplo que nós temos em construção comum hoje, 80% é infiltração. Só que qual era a técnica que eu tinha aprendido lá atrás na olaria? Porque toda a construção que você faz, que eles chamam hoje de baldrame, nós chamamos de alicerce na época. Então esse baldrame precisa se fazer mais baixo, a base dele até 1,5 m acima da terra com tijolo requeimado para que não passe umidade. Então esse conhecimento eu já tinha lá atrás, eu aprendi com 7 anos de idade. Que muitos engenheiros hoje quebram a cabeça para não achar umidade. Então esse foi meu diferencial para entrar no ramo de construção. E aí nós começamos a ter a construtora imobiliária, né, que além da construção nós também fazemos a comercialização de casas, né? Nós somos uma imobiliária também, tá? E com tudo isso
esse network foi muito bom. Algumas pessoas descobriram a minha história quando eu comecei a trabalhar com mais clientes. E aí eu fui na mídia com a minha história aí até receber um prêmio. Bom, e esse prêmio fez diferença, porque aí abre os horizontes são abertos, né? Isso, eu fui convidado a receber um prêmio em Londres, pelas mãos do ator Oscar Magrini, que inclusive ele foi garoto propaganda da nossa construtora um período, né? E pela Mara Maravilha. Então fui até Londres receber um prêmio de destaque dos melhores empreendedores de 2022. Muito legal. E toda essa bagagem acaba te trazendo uma possibilidade de mais negócios. E aí que vem a Invest 360? O que eu fui buscar, qual era o propósito, né, nosso da Invest 360? Era trazer todo o meu conhecimento de grandes empresas, como participações aí em palestras com a Cacau Show, CIMED, o Ricardo da Ricardo Eletro, que são os grandes palestrantes hoje. Eu trouxe todo esse conhecimento que eu tenho das grandes empresas para os pequenos, médios empresas e até grandes empresas aí na Invest 360. Por que hoje? Nós, além da ideia, quando chega para você, Thiago, tem uma ideia. Nós pegamos aquela ideia, trazemos ela para o papel. Do papel a gente vai fazer a formatação da empresa e depois eu vou fazer o marketing digital daquela empresa. Então a sua empresa ela pode ser apenas uma ideia, ela pode ser um produto, lançamento de produto, como grandes marcas nós já fizemos também, né? E hoje como o óculos da Bárbara Borges, que foi ganhadora da Fazenda o ano passado, então a marca de óculos nós que fizemos, da Dil Garcia, que estava na Grande Conquista agora, nós fizemos uma linha de skincare e perfumes para ela também, e formatação de franquias. Então de repente a pessoa ela tem uma ideia que aquilo pode se transformar em uma franquia, um grande negócio. Tá? Então esse foi o nosso propósito, além de trazer todo esse conhecimento, né, nós somos uma agência empresarial primeiro. Então arrumamos a casa para depois ir para o marketing, o mídia, TV, tudo isso. Bom, faz toda a diferença, porque muita gente quer abrir um negócio, quer fazer funcionar, tirar a ideia do papel. Às vezes é difícil tirar da mente para o papel. E aí quando vai tirar do papel, já não consegue, já não tem tanta experiência ou um certo network importante e acaba se frustrando, não? Sim, hoje o marketing ele é muito importante, o network ele é o papel mais importante, porque dentro da nossa agência hoje, por exemplo, você tem uma empresa que está faturando X. Quando os nossos consultores chegam na sua empresa, ele enxerga outros produtos que consegue transformar, por exemplo, posso te dar um exemplo aqui? Por exemplo, nós chegamos numa transportadora que ela faz venda de medicamento, ela é uma distribuidora de medicamento com 6 mil clientes. O que nós conseguimos fazer para ela? Um banco digital, que é onde ela tinha uma condição de oferecer uma maquininha de cartão ali para as farmácias, e além disso ela montou uma transportadora. Então nós conseguimos trazer 2 tipos de negócio para ela, rentável, que era de uma empresa que era única ali, ele tinha uma dificuldade de... Aumentou o faturamento. Quase dobrou o faturamento só com a parte de transportadora e com a parte de faturamento do banco digital, exceto com a parte de maquininhas, que nós conseguimos abrir conta para funcionário. Então, assim, nós trouxemos 2 negócios totalmente diferentes para uma distribuidora de remédio. Que legal. Bom, as franquias... A Invest 360 é uma franquia? E aí, com tudo isso, eu trago uma oportunidade hoje para as pessoas que querem ser consultores, né? Hoje nós transformamos a agência Invest 360 numa franquia com um valor bacana de investimento, um valor bem baixo de investimento. Então, por exemplo, vou vender uma franquia para você da Invest. Você vai na empresa, faz a consultoria, você não precisa ter funcionários. Então, o que você fez a consultoria? Você traz toda aquela necessidade daquela empresa para a nossa agência. Os nossos consultores vão trazer toda a solução para o seu cliente. Ou seja, você sai de cena, fechou o contrato, você recebe sua comissão. Ou seja, você é dono de uma agência com uma equipe fantástica, ali com um apoio jurídico. Nós temos ali 2 advogadas full-time ali, né, estão presenciais ali para parte trabalhista e contratual, e uma equipe gigante de marketing ali, desde a parte de gerente de marketing, gerente de contas. Então você hoje é dono de uma agência sem ter funcionários.
Que legal. E, bom, a franquia é um ramo que mais cresce. A gente tem no último trimestre a informação de que cresceu cerca de 17%. Um negócio bilionário. Franquias é um negócio, não? Franquias é um negócio, nós fazemos formatação de franquias. Hoje nós temos um case de sucesso muito grande na nossa agência. Nós somos sócios da Jucoura Academias. A Jucoura é uma grande digital influencer lá de Cascavel, Paraná. Nós fizemos a junção, isso que é importante para as pessoas entender, que muitas das vezes o negócio ele precisa fazer essa junção. Nós fizemos a junção da Righetto, que é a fabricante de equipamentos da academia, que ela tem 46 anos de mercado, inclusive o primeiro garoto propaganda dela foi o Pelé quando namorava a Xuxa. Olha. Então, para você ter ideia da história. E nós fizemos a junção de uma marca de equipamentos mais a parte da Jucoura como mídia. Em 120 dias nós vendemos 40 franquias. Quer dizer, em 4 meses, 10 por mês. 10 por mês. Média. Em média. Então, o que nós fizemos com a agência empresarial? Nós conectamos o pequeno, que a Ju ela tinha uma mídia forte, mas não tinha conhecimento de academia. Nós fizemos a junção e criamos uma grande empresa, nós já temos algumas unidades aí para inaugurar, e automaticamente estamos aí em vias de provavelmente ser um banco também para as academias, voltado para a academia. Muito legal. A gente vai continuar esse bate-papo. Você de casa, permaneça aí que a gente volta já. Voltamos com o Poder e Negócios de hoje, entrevistando o empresário Thiago Nogueira. Você terminou falando da questão de abrir um banco para academia que você... Como assim? Como a possibilidade de fazer um banco para... Você já tinha falado de uma possibilidade que já aconteceu, inclusive, e agora dessa nova possibilidade. Como fazer isso tudo funcionar? Nós temos a nossa equipe, né, com uma expertise muito grande financeira, e esse banco digital, né, hoje tem muita empresa trabalhando com banco digital. Nós temos aí um contrato com o Banco Rendimento. Então, o porquê desse banco? Por que esse segundo business de negócio? Então, nós temos aí 40 franquias, uma média de cada academia 1.000 alunos, são 40 mil alunos, né? Então, a possibilidade de um banco já entrar com 40 mil contas... Um grande aporte, Um grande aporte e com alguns benefícios. Então, nós temos ali cadastros com alguns médicos, ele pode ter desconto na mensalidade, e através dessa academia a gente também levar essa oportunidade para outras academias também, com desconto. Bom, estamos vendo aqui várias expectativas para o futuro de crescimento, não? A inserção desses bancos digitais nos negócios faz parte? Faz parte porque hoje é um segundo business, é um segundo negócio, é um negócio bem rentável. Você fica debaixo de um guarda-chuva ali do Banco Central, que é o Banco Rendimento, com todas as garantias, né? O Banco Digital tem vindo, né? Mercado Pago, PagSeguro, enfim, vários outros aí. Então você consegue ter um banco e a gestão ele é muito simples, né? Ele é muito simples para você fazer. E a ideia é continuar com palestras também? Eu imagino, porque cada consultoria, cada cliente acaba tendo uma palestra numa conversa, né? Sim, nós trabalhamos hoje com palestra. Eu faço algumas palestras quando às vezes me sobra tempo, mas eu tenho uma equipe muito fantástica que eu tenho um apoio aí de mais ou menos umas 40 pessoas que me ajudam. E a ideia nossa realmente da agência empresarial é realmente fazer uma consultoria para o pequeno e médio empresário, ou grande, né? De repente uma indústria quer montar um banco, quer montar alguma coisa. De forma bem rápida, uma frase, uma dica que você daria para o empreendedor? Network tem que se relacionar. Tem que se relacionar. Faz toda a diferença. Toda a diferença o network. E não é só conhecer, né? A credibilidade nessa história toda faz... Assim, o network ele é muito importante. Você conhece pessoas, que outras pessoas conhecem pessoas, e aí você consegue caminhar de uma forma criando essa rede de contato. Sim. Bom, agora chegamos na parte final do programa, Thiago, que eu quero saber o seguinte, tentar te decifrar aqui através de pequenas palavras-chave. Você vai responder com uma palavra ou uma frase, mas coisa curta, pensamento rápido, resposta rápida. Vamos lá? Vamos lá. Trabalho. Cara, trabalho para mim é fundamental. Empreendedorismo. Tudo, né, para mim na vida. O cenário econômico atual. Para mim eu acho bom. Franquias. Um ótimo negócio. Um sonho que você tem. Cara, meu sonho, eu vou falar para você, é ser desafiador, mas meu sonho é ter uma casa boa. Eu já tenho uma casa com carros. Minha paixão é carros. Então eu quero ter uma garagem com alguns carros.
Me diga, o que é poder para você? Poder, eu falo que você tem que pensar, tem que ser um cara muito pensativo. Você tem que pensar muito o que você vai falar para as pessoas. São porque, decisões. Porque você ter poder não significa que você pode fazer tudo. Negócios para você? Importante. Agora mais difícil. Thiago Nogueira. Um cara sonhador. Um cara que gosta de empreender e trazer pessoas para junto com você, empregar pessoas. Minha paixão é empregar pessoas, assim, empregar no sentido de ajudar as pessoas. Não é só simplesmente empregar, é ajudar essas pessoas a crescer. Muito legal, Thiago. Obrigado pela participação. Foi muito legal esse bate-papo. Prazer mesmo ter você aqui no Poder do Negócio. Infelizmente, o Poder de Negócios de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Se inscreva e curta as nossas publicações. Nessa semana, trechos estarão disponíveis no nosso Instagram. Aproveita para compartilhar nossos conteúdos. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.